Eu saúdo a igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Eu convido os amados irmãos a lerem comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4. Abra aí sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4, e juntos iremos ler dos versos 38 ao 44, e com base nesta leitura, iremos refletir sobre o seguinte tema: repensando o nosso modo de servir a Deus. Repensando o nosso modo de servir a Deus. Este foi o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com a igreja do Senhor. Deus abençoe desde já os que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Diz assim a santa palavra de Deus: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário, e as multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse, mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Que o Espírito Santo desde já aplique estas santas palavras em nossos corações. Inicio, como sempre, esta mensagem com uma pergunta de reflexão. Como é que nós temos servido a Deus neste tempo de pandemia? E o quanto nós temos servido a Deus neste tempo de crise na área da saúde e também de crise em outras áreas, área econômica, área moral e assim por diante. Como temos servido a Deus e o quanto nós temos servido a Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele vai nos mostrar, a partir do próprio Senhor Jesus Cristo, ele se apresentando como modelo para nós, a forma como temos que servir a Deus, como precisamos servir a Deus. O texto nos fala sobre o momento da vida do Senhor Jesus Cristo, quando ele tinha acabado de vir de uma sinagoga na cidade de Cafarnaum, e logo após aquele momento de culto, de adoração, ele se deparou com uma pessoa que estava enferma, doente. Era a sogra do apóstolo Pedro. E ele repreendeu a sua enfermidade, a curou de forma miraculosa. O texto diz que ela foi curada instantaneamente. E é dito que, além do que o Senhor Jesus Cristo tinha feito na sinagoga de Cafarnaum, quando ele tinha expulsado um demônio da vida de uma pessoa, e além do que ele fez na vida da sogra de Pedro, é nos dito também que ele curou uma série de pessoas, uma multidão de pessoas que estavam doentes. E tudo indica que ele passou a noite inteira fazendo aquele tipo de serviço, aquele tipo de trabalho. E é dito que ao romper do dia, ele se retirou
para buscar a Deus, o Pai, não é? Para meditar, para se consagrar, e as multidões o procuraram. E ele disse que não podia ficar mais tempo ali com elas, em Cafarnaum, porque havia mais trabalho para fazer no reino de Deus. Havia muitas cidades e muitas sinagogas nas quais ele precisava passar para anunciar as boas novas e trazer libertação, trazer cura para a vida de quem precisasse. Então aqui, irmãos, nós temos algumas dicas que nós encontramos na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos mostra como nós temos que servir a Deus, como nós precisamos servir a Deus, seja em tempos de pandemia, ou seja em qualquer outro tempo, porque servir a Deus nunca foi fácil em tempo algum. Em todas as épocas, sempre houve as dificuldades, os desafios, no que diz respeito a servir a Deus, e é necessário nós vencermos essas dificuldades, nós vencermos esses desafios. E a primeira coisa que nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo, acerca de como servir a Deus, é exatamente por meio de atos litúrgicos. Esta é a primeira lição que nós aprendemos na vida do Senhor Jesus Cristo. Jesus servia a seu Deus e Pai por meio de atos litúrgicos, ou seja, prestando serviços de adoração. No verso 38, nós somos informados de que o Senhor Jesus Cristo tinha saído de uma sinagoga, onde ele tinha expulsado um demônio da vida de uma pessoa. E no verso de número 43 e 44, nos é dito que ele haveria de ir em outras sinagogas, em outros lugares de adoração, para ali fazer a obra de Deus, do seu Pai, né? Quer libertando, quer pregando, ou fazendo o que o Espírito Santo lhe orientasse, né? E o que está já planejado para ele em seu ministério como profeta, sacerdote e rei, como Cristo, como ungido de Deus Pai. Então, irmãos, nós vemos que este comportamento do Senhor Jesus Cristo, que nos é apresentado aqui neste texto, é um comportamento habitual, era algo que o Senhor Jesus Cristo estava acostumado a fazer. A vida toda do Senhor Jesus Cristo foi uma vida marcada pela adoração. O Senhor Jesus Cristo sempre prestou, como homem, a seu Deus e Pai, serviços litúrgicos, serviços cultuais, serviços de adoração. Nós somos informados aqui no próprio Evangelho de Lucas, que o Senhor Jesus Cristo, desde a sua infância, que ele visitava o templo, e ele cresceu fazendo estas visitas, fazendo parte das festas que havia em Israel, participando de todas as festividades que fazia parte do calendário dos judeus, calendário de adoração. E quando ele iniciou o seu ministério, ele não perdeu este hábito, ele continuou praticando aquilo que ele sempre praticava, ora indo ao templo, ora indo às sinagogas. Nós sabemos que havia uma diferença entre templo e sinagogas. Templo só havia um, mas sinagogas haviam muitas. E o Senhor Jesus Cristo não estava presente somente nas atividades religiosas do templo de Israel, o templo sagrado, onde os sacrifícios eram realizados, onde o culto era mais formal, onde o culto era mais solene. Ele estava presente também em outros lugares de adoração, como nas sinagogas, onde os cultos eram menos solenes, menos informais, mas mesmo ali ele podia prestar a Deus atos de adoração. Aqui no capítulo 4, verso de número 16, nos é dito que ele foi a Nazaré, onde havia sido criado,
e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. Então, o Senhor Jesus Cristo era alguém bastante devoto. O Senhor Jesus Cristo, como todo bom judeu, ele não perdia uma oportunidade de estar em atos de adoração, prestando a Deus serviços litúrgicos, serviços culticos. Meus irmãos, nós percebemos também que, além da frequência assídua do Senhor Jesus Cristo nos lugares de adoração, o Senhor Jesus Cristo prestava um culto ativo. O Senhor Jesus, ele não participava do culto de forma passiva. O Senhor Jesus Cristo não era um mero espectador do culto, mas ele era alguém que estava bem ativo no culto, ora expulsando demônios, ora pregando, ora fazendo um ato de adoração, como louvar a Deus. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, cantou com seus discípulos alguns hinos do saltério, do livro de Salmos, né? E assim por diante. O Senhor Jesus Cristo nunca estava acomodado, ele nunca estava parado. E nós vemos aqui no Senhor Jesus Cristo o modelo necessário para a nossa vida como servos dele, como seguidores dele. Nós, como cristãos, nós temos que ter o hábito, desenvolver o hábito de sermos assíduos, de sermos frequentes na casa do Senhor, nos trabalhos da igreja, e nós temos que participar de forma ativa dos trabalhos da igreja. Irmãos, nós vivemos em uma época onde muitos cristãos, eles não são caracterizados por este modelo do Senhor Jesus Cristo, por este exemplo do Senhor Jesus Cristo, mas infelizmente são caracterizados pela indiferença, pela acomodação e pela frieza espiritual. Essa semana estava circulando na internet uma mensagem dizendo: não vá para a igreja, esperando que o culto lhe agrade, mas vá para a igreja para prestar um culto agradável a Deus. E eu me lembrei, enquanto eu li essa mensagem que circulou em várias redes sociais, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com um pastor recentemente, não desta igreja aqui, mas de nossa denominação, onde ele falou da frieza, da acomodação, da indiferença de muitos membros de sua igreja, de muitas das suas ovelhas. E ele ali se queixando, não é? Lamentando que os irmãos não só eram ausentes dos cultos presenciais, mas eram até ausentes dos cultos online. E ele disse: o que é que está acontecendo? E eu falei para ele, tentando consolá-lo: olha, isto aí não é de hoje que acontece, e isto aí não é algo exclusivo da sua igreja. Isto é algo que tem acontecido em vários lugares. Onde eu passei, infelizmente eu presenciei este tipo de comportamento, e ainda hoje presencio. Irmãos, infelizmente, há pessoas tão indiferentes com relação aos cultos, com relação aos serviços de adoração a Deus na casa do Senhor, que se dependesse dele, não haveria igreja. A igreja fecharia as portas. Porque se dependesse dele, não haveria festividades na igreja, se dependesse dele, não haveria nenhuma programação na igreja, porque é muito ausente, não é? E o Senhor Jesus Cristo não era assim. O Senhor Jesus Cristo era sempre presente nos cultos. Ele era frequentador assíduo da casa do Senhor, de serviços de adoração. Fosse no templo, fosse na sinagoga. Não escolhia lugar, não escolhia horário. Tinha a oportunidade de estar ali, servindo ao seu Deus e Pai. Ele estava sempre presente. Mas hoje nós vemos uma acomodação muito grande. Muitos inventando desculpas. Nós aqui queremos até abrir um parêntese e dizer que neste tempo de pandemia, por exemplo, nós não podemos ser insensíveis e querer cobrar de todos que se façam presentes nos cultos presenciais. Nos cultos online é outra história. Mas quanto aos cultos presenciais, nós não podemos aqui cobrar que os irmãos que estão na zona de risco estejam sempre presentes. Toda regra tem a sua exceção, mas nós estamos aqui falando daqueles que podem
mas mesmo assim se ausentam. Mesmo assim se acomodam. Mesmo assim continuam indiferentes em vir à casa de Deus. E inventam uma desculpa, inventam outra, não é? Mas nós temos que entender que, como cristãos, o nosso modelo é Cristo, e o próprio Jesus aqui, irmãos, ele tinha um tempo tão curto para servir a Deus em seu ministério público, apenas 3 anos. Ele poderia ter usado de tantas desculpas, olha, eu tenho tanto que fazer, tenho tanto que pregar, mas toda oportunidade que ele tinha para estar no templo e para estar nas sinagogas, ele sempre dava um jeito de se fazer presente ali. E quando ele ia ali, ele não ficava parado, mas ele estava sempre atento para fazer um ato de serviço no reino de Deus, para seu Deus e Pai, ou para alguma pessoa que precisasse. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos esta lição aqui. Poderíamos até incluir neste quesito os desigrejados, não é? Quantas pessoas hoje, meus irmãos, não querem mais frequentar culto nenhum, fazer parte de igreja nenhuma? Como é que nós podemos entender este tipo de cristianismo, este tipo de fé em Cristo que não se espelha no próprio Jesus? Como é que o meu Senhor, ele está sempre prestando serviço de adoração ao seu Deus e Pai, e eu, como discípulo dele, como servo dele, não tenho este mesmo costume, este mesmo prazer, este mesmo hábito? Por isso, nós aqui estamos refletindo sobre este tema, repensando o nosso modo de servir a Deus. Não estamos aqui criticando A nem B, mas como ministros do Evangelho, é nosso dever orientar a igreja do Senhor, para que a sua igreja se comporte como o seu Senhor se comportou. Cada um reflita nestas questões. Sempre é dito que o melhor lugar para alguém estar é a casa do Senhor. Nós lemos aqui o Salmo 84, quando o salmista diz que preferia estar na casa do Senhor, nas portas do templo, do que em qualquer outra parte. Mas, pastor, é tempo de pandemia, é verdade, mas na igreja há todos os cuidados necessários para que os servos de Deus estejam prestando serviços de adoração ao seu santo nome. E se Deus permitir que alguma coisa de ruim, entre aspas, aconteça com o seu servo, quando ele estiver prestando serviço de adoração a ele, irmãos, mesmo assim, a casa do Senhor é o melhor lugar para estar, porque a gente já está na presença de Deus mesmo, né? Então não tem o que temer. Então, esta é a primeira coisa que nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo. Precisamos repensar como estamos servindo a Deus e o quanto temos servido a Deus. Como estamos servindo a Deus e o quanto temos servido a Deus. Temos prestado a Deus os nossos serviços de adoração. Irmãos, desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou Adão e Eva, que os serviços de adoração sempre foram prestados a Deus. Antes do pecado, depois do pecado, e de acordo com a Bíblia Sagrada, se tem algo que vai permanecer para todo sempre, por todos os séculos na eternidade, é exatamente este tipo de serviço. Porque nós nunca deixaremos de prestar a Deus a adoração que lhe é devida. Então, que o Espírito Santo aplique estas palavras em nossos corações. Mas, em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo não servia a Deus apenas dentro do ambiente do santuário. O Senhor Jesus ia além dos atos litúrgicos. Jesus servia a seu Deus e Pai por meio de atos beneficentes também. Jesus servia a Deus não só cantando, não só orando, ou fazendo serviço de adoração, mas Jesus servia a Deus servindo as pessoas.
É nos dito aqui no verso 40, e vai até o verso 42, que após o Shabá ou o Sabat, varia a forma como os judeus chamam o dia de sábado, após aquele sábado na sinagoga, é dito aqui no verso 40 que o Senhor Jesus Cristo, ele foi na casa da sogra de Pedro, curou a sogra de Pedro, e depois ele curou uma multidão de pessoas que foram levadas até ele. É dito aqui que ao pôr do sol, isto é, após o dia de sábado, porque os judeus consideravam o sábado muito sagrado, ninguém podia fazer nada. Então o autor aqui, Lucas, ele toma cuidado de dizer que após o sábado, após o Senhor ter prestado o serviço de adoração na sinagoga, o povo trouxe a ele todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. E além disso, de muitas pessoas saíam muitos demônios. Então nós vemos, meus amados irmãos, que o serviço de Cristo ia além do ambiente religioso, além do santuário, do templo, da sinagoga. A agenda do Senhor Jesus Cristo não se limitava aos atos de adoração. O Senhor sempre achava um jeito de servir a Deus, servindo as necessidades físicas e espirituais das pessoas também. E este princípio aqui, da vida do Senhor Jesus Cristo, é muito desenvolvida pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos e na sua carta aos Efésios, quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós servimos a Deus, não é só cantando, não é só orando, mas também servindo ao nosso patrão como se fosse ao próprio Senhor, servindo as pessoas como diáconos da casa de Deus e assim por diante. Há várias formas de servir a Deus. A principal é no culto, mas nós não podemos nos limitar ao culto. Precisamos, como Cristo, ir além do culto, porque se há necessidades das pessoas dentro da casa de Deus, necessidades espirituais, por exemplo, como libertação, como Jesus tinha feito na sinagoga de Cafarnaum. Aí no mundo, irmãos, aí fora, há pessoas com outras necessidades espirituais também, precisando de libertação espiritual e necessidades materiais, necessidades físicas. E como Cristo, nós precisamos socorrê-la. Isso é também prestar um serviço a Deus. Lembremos da parábola do bom samaritano que o Senhor Jesus contou, quando ele falou que no meio do caminho, um rapaz tinha sido espancado, estava ali caído, quase morto, e passou ao seu lado um sacerdote, depois passou um levita, e não prestaram socorro a ele, porque tinham muito o que fazer, tinham que ir ao templo, tinham que oferecer sacrifícios lá, tinham que cantar louvores lá, então não podiam perder tempo com aquele rapaz que estava ali moribundo, caído. E o Senhor Jesus disse que um samaritano, ele achou tempo para prestar socorro àquele rapaz. E aquilo agradou muito ao Senhor, porque o serviço que ele prestou ali foi muito mais valioso aos olhos de Deus do que o serviço que o sacerdote ia oferecer e do que o serviço que o levita ia oferecer. Você pode até dizer, mas como é que pode isso? O sacerdote ia oferecer sacrifícios, o levita ia oferecer louvores a Deus, ia para o templo. E como é que Deus se agradou mais do que o samaritano? Irmãos, não nos enganemos. A verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira espiritualidade não tem a ver somente em minha relação com Deus, mas também em minha relação com as pessoas. Este foi o maior dos mandamentos que o Senhor Jesus ensinou e que o apóstolo João reprisou ou reforçou. Amarás a Deus sobre todas as coisas, mas de forma idêntica amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente abrir o livro do profeta Isaías, capítulo 1, capítulo 5 e capítulo 59, nós vamos nos deparar com Deus se lamentando, com Deus desabafando com o seu povo.
Não porque o seu povo estava prestando um culto mal feito, como acontece lá em Malaquias, quando Deus, através do profeta, censura o povo, porque o povo estava oferecendo a ele animais com defeitos, um culto de todo jeito, um culto desmantelado. No caso de Isaías, Deus não reclamou dessas questões, pelo contrário, eles ofereciam novilhos gordos. Mas Deus disse: olha, a gordura dos carneiros que vocês me oferecem, isso não me agrada. O incenso que vocês me oferecem, aquele incenso perfumado que sai do altar, isso aí me causa repugnação. E por quê? Não era só por causa da idolatria, que foi o principal motivo que os levou ao cativeiro. Não foi só por causa disso, mas porque eles praticavam a injustiça, praticavam a criminalidade, desprezavam o órfão, desprezavam a viúva. E no capítulo 59, Deus faz um desabafo forte, dizendo que lamentava porque, além de não ter ninguém para zelar por essas coisas, não tinha sequer uma pessoa que se colocasse na brecha da oração para interceder. O próprio Deus teve que intervir. E o Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus, sabia muito bem dessas coisas. Sabia que o serviço a Deus não se limitava só ao culto, mas também tinha a ver com atender às necessidades físicas e espirituais das pessoas. Por isso que depois do Shabá ou do Sabate, ele passou a noite toda, irmãos, curando as pessoas que lhes eram enviadas. Se fosse outro, né? Não, acabei de prestar meu serviço a Deus. Eu já estou quite com Deus já. Não tem mais o que fazer, agora eu vou para casa, vou relaxar. Mas ele passou a noite toda, tudo indica que ele passou a noite toda, desde o pôr do sol, curando quem quer que fosse. Era um serviço altruísta, era um serviço imparcial. O Senhor não escolhia a quem ia curar, a quem ia beneficiar. É dito no verso 39 que ele curou a sogra de Pedro. Se Jesus fosse outro, não iria querer beneficiar outros que não fosse do seu redil, do seu grupinho. Não, ele foi além. Ele não rejeitou a ninguém. É dito que todos os que tinham vários tipos de doenças foi enviado até eles. Ele impôs as mãos sobre cada um e os curou. Louvado seja o seu santo nome. Que graça, que misericórdia, que bondade, irmãos, há na pessoa doce e maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos ser diferentes, nós não podemos ser insensíveis às necessidades físicas e espirituais das pessoas, assim como nós não podemos ser insensíveis às necessidades da casa de Deus. Mas servir a Deus e servir também ao próximo. Se a gente prestar bem atenção aqui para concluir, no verso 39, nessa expressão servi-los, nós vamos ver que, em português não, mas no Novo Testamento grego original, esta palavra é a mesma palavra de onde vem a palavra diácono, é da mesma raiz. A palavra aqui é diaconei, de diaconia. E esta palavra aqui, irmãos, o apóstolo Paulo usa lá em Romanos capítulo 12, verso 7, para falar sobre o dom da diaconia, quando ele diz: quem tem o dom de servir, que sirva. A palavra lá para servir é esta mesma aqui, diaconei, de diaconia. É um serviço especial. É um serviço que vai além do serviço dos escravos, por exemplo, que a palavra que descreve esse tipo de serviço é a palavra doulos. Palavra para o serviço de um escravo, um serviço obrigatório. A palavra aqui é diferente, é uma palavra que tem a ver com servir como um garçom. É um serviço com zelo, como deve ser o serviço dos diáconos na igreja. E esta mesma palavra aparece em Mateus capítulo 4, verso 11, quando a Bíblia diz que Jesus, após ser tentados, os anjos apareceram para ele e o serviu. É a mesma palavra. É a mesma palavra que aparece em Hebreus capítulo 1, versículo 14, quando é dito que os anjos são espíritos ministradores para servir aqueles que hão de herdar a salvação.
E aqui é dito que a sogra de Pedro, após ser curada, ela não ficou de braços cruzados, somente agradecendo a Jesus, somente louvando a Jesus, mas ela passou a servi-los. E veja que aqui está no plural. Ela não passou a servir apenas a Jesus que a tinha curado, mas ela passou a servir a Jesus e aqueles que estavam na companhia de Jesus, ou seja, os discípulos. É assim que nós servimos a Deus. Servindo ao próprio Deus, a Cristo, mas servindo aos seus, servindo aqueles que precisam ser servidos. É dito aqui no verso 42, que ao romper do dia, Jesus se retirou finalmente, foi para um lugar solitário, não para descansar, mas para se consagrar mais como homem. E a multidão o procurou e queria que ele permanecesse ali com elas. Ou com ela, no caso a multidão, as pessoas, né? Mas ele disse, não, eu ainda tenho mais o que fazer, eu não posso limitar o meu serviço a Deus apenas em Cafarnaum, apenas na sinagoga de Cafarnaum, apenas nas vilas de Cafarnaum. Há outras cidades aonde eu preciso passar para anunciar as boas novas do reino de Deus. E é dito no verso 44, que ele foi nas sinagogas da Judéia, ou nas sinagogas da Galiléia, depende da tradução, e com certeza ele continuou este ministério de serviços litúrgicos e também de serviços beneficentes. Há uma outra palavra para descrever serviço, irmãos, além destas que nós mencionamos. Há a palavra diaconia, que nós já falamos, há a palavra doulos, que já falamos, e há a palavra liturgos, que é de onde vem a palavra liturgia. Esta última palavra aparece lá em Romanos capítulo 13, verso 6, onde é dito que determinadas pessoas na sociedade têm a função de servirem como ministros de Deus. A palavra lá que aparece é a palavra liturgos, que é a palavra para serviço público, né? Seja um serviço público na área civil, seja um serviço público na área religiosa. Meus irmãos, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar convosco nesta noite. Como ministro de Cristo Jesus, eu quero encorajar você a repensar o seu modo como tem servido a Deus e o quanto tem servido a Ele. E se você diz, eu já faço estas coisas, então persevere nelas. Não desista, por mais difícil que seja. As dificuldades vão aparecer, mas continue imitando ao seu Senhor Jesus Cristo. E se você está distante desta realidade, que você possa refletir e passar a agir como Jesus agiu. Porque, afinal de contas, Ele é não somente o nosso Senhor, mas Ele é o nosso modelo de servir a Deus. E nós servimos a Deus através do culto, mas também através da área de beneficência. Saiba que Deus não precisa dos nossos atos de adoração. Sem os nossos atos de adoração, Deus permanece sendo Deus. Mas há muitas pessoas que precisam que eu e você imponha a mão sobre elas, ore por elas, pregue para elas, faça alguma coisa com relação ao reino de Deus na vida delas, traga libertação para elas, traga crescimento espiritual para a vida delas. E Deus conta comigo e com você, que a gente possa fazer como os anjos. Os anjos prestam esse tipo de serviço a Deus, como nós falamos lá em Mateus 4:11 e Hebreus 1:14. E eles fazem isso com toda alegria. E que nós possamos fazer isso com toda alegria também. Vamos orar. Baixe a sua fronte. Apresenta a Deus a sua vida. Santo e bendito Deus, Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento na tua casa, cantando louvores ao teu nome, Senhor. Te adorando a beleza da tua santidade, mas também refletindo no Evangelho do teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para percebermos o quanto precisamos, Senhor, de servir mais. O quanto temos, Senhor, o que fazer no teu reino, Senhor.
Nos usa para a glória do Teu nome e para o benefício de muitas pessoas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.